Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 7 de setembro, um feriado aqui no Brasil, onde temos já jogos de grandes seleções disputando as eliminatórias da Euro 2024, uma grade muito mais atrativa do que na segunda, na terça e na quarta, e também que facilita a nossa análise para poder fazer um bom trabalho. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Bom, todos os jogos que eu quero me focar nessas eliminatórias da Euro, essa quinta rodada praticamente, vão acontecer no mesmo horário às 15h45. Então é complexo a gente conseguir trabalhar todos os jogos. Eu vou listar 4 favoritos aqui pra gente ficar de olho e uma opção extra, tá? Se você é um punter, você vai conseguir trabalhar com apostas abertas talvez em quase todas as partidas que eu comentar aqui, mas se você é um trader, você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado com a sua percepção para abrir e fechar as suas posições com esses jogos ocorrendo ao mesmo tempo. Antes da gente começar, já vou pedir para você o seu like e a sua inscrição no vídeo, porque ajuda muito a gente continuar crescendo por aqui e, obviamente, ao canal a atingir novas pessoas. Beleza? Posso contar contigo? Então, vamos começar com República Tcheca e Albânia. A Albânia tenta pela primeira vez na sua história chegar a uma terceira vitória consecutiva nas eliminatórias da Euro, porém os primeiros jogos da Albânia foram contra seleções mais acessíveis como as Ilhas Faroé e também a Moldávia. 2-0 contra a Moldávia, 3-1 contra as Ilhas Faroé. Então não passa uma impressão tão boa. Óbvio, seria 3 vitórias consecutivas de qualquer maneira. A República Tcheca é líder desse grupo E, com 2 vitórias e um empate. Vem de uma vitória muito interessante contra a seleção da Polônia, mais lembrada, né? mais recente. Venceu as Ilhas Faroé também por 3-0 e vem de uma amistosa aqui contra Montenegro por 4-1. Aqui a gente pode ignorar, né? Então vou considerar o jogo da Moldávia 0-0. Foi um resultado ruim, poderia ter sido melhor. Uma vitória contra a Polônia 3-1, um excelente resultado. E uma vitória contra as Ilhas Faroé 3-0, também um resultado esperado, tá? Concordo com a cotação da República Tcheca de favoritismo. Para mim, a República Tcheca em casa ela é muito agressiva, tem um volume de jogo muito grande. A Albânia pode até jogar no contra-ataque, pode criar contra-ataque, mas acredito sim nesse favoritismo da República Tcheca por aqui. Utilizando o PDF de apoio, a gente já tem alguns dados aqui das eliminatórias da Euro. Infelizmente, a República Tcheca só fez um jogo em casa até o momento, que foi contra a Polônia, por isso a gente vai ver aqui os 3-1 contra a Polônia, né? Os 3 gols marcados, um gol sofrido, mas a Albânia já fez 2 jogos fora de casa, então já dá para ter uma percepção um pouco maior. A Albânia começou com derrota para a Polônia por 1-0 fora e depois fora venceu as Ilhas Faroé por 3-1, então dá para ter uma percepção da agressividade da República Tcheca, porque esse jogo aqui foi contra a Polônia, então o adversário Polônia é mais forte do que o adversário Albânia, então se a República Tcheca foi capaz de impor um primeiro tempo tão forte para cima da Polônia, muito provavelmente também vai conseguir se impor contra a Albânia, que contra a própria Polônia e também contra as Ilhas Faroé não venceu no primeiro tempo. Então eu acredito sim numa República Tcheca muito forte. Outro fundamento muito interessante da República Tcheca são as bolas aéreas. Quando encontra uma defesa mais fechada, mais recuada, mais compactada, utiliza muito dos levantamentos para a área e também das bolas paradas. Isso pode ser um fundamento bem interessante. Se você é um trader, você precisa entender qual é o comportamento da Albânia, porque muito provavelmente a República Tcheca vem para propor e se impor dentro de casa. Se a Albânia jogar mais compactada, com saídas para contra-ataque, pode ser perigoso. Se a Albânia não tiver saída para contra-ataque, aí você pode ter uma situação para trabalhar a favor da República Tcheca, principalmente no primeiro tempo, onde ela é muito forte, tá? Se você é punter, gosta de pensar numa vitória da República Tcheca, dá para você olhar para essa odd com um pouco já de interesse, mas se você conseguisse uma valorização dessa cotação para valer um pouco mais o risco, seria melhor ainda. Se você puder esperar talvez o final do primeiro tempo para trabalhar um empate anula, é ainda melhor, tá? Porque em caso de empate, a sua aposta é anulada. Acredito numa vitória da República Tcheca por aqui, acho que uma vitória da Albânia seria uma grande zebra, porém, se você puder utilizar o benefício da dúvida em relação a como a Albânia vai se comportar, provavelmente a sua tomada de decisão vai ser ainda mais facilitada. Às 3h45, ainda nesse grupo E, a Polônia enfrenta as Ilhas Faroé, uma cotação extremamente esmagada e extremamente justa, né? As Ilhas Faroé são o checkpoint desse grupo, vamos dizer assim, é o time acessível que provavelmente vai ceder pontos para praticamente todo mundo. As Ilhas Faroé fizeram uma partida fora de casa contra a Moldávia e empataram em 1-1. Depois perdeu em casa para a República Tcheca e para a Albânia. É muito provável que a Polônia, que nesse momento ocupa a 4ª colocação, tem apenas 3 pontos, tem um saldo de -2, vença e vença com extrema facilidade as Ilhas Faroé. Qualquer coisa diferente de uma vitória da Polônia com
facilidade seria realmente um desastre. A Polônia já me decepcionou em algumas situações, em Euro, em Copa do Mundo, mais do que uma vez, mas acredito que dentro de casa, com o apoio da torcida contra um adversário extremamente acessível, acho que a Polônia não vai se complicar tanto assim. Até porque a Polônia já venceu a Albânia, então em caso de confronto direto, acho que a Polônia teria vantagem. Eu não vou perder muito tempo nessa partida porque é uma cotação muito esmagada, mas o cenário é muito simples de se entender. Se você é um trader, provavelmente será um jogo de massacre. A Polônia vai jogar com as linhas completamente altas, muito próximas para frente do meio campo, muito compactadas, para dificultar a saída de bola das Ilhas Faroé e para facilitar a troca de bola para conseguir penetrar nessa possível defesa fechada do adversário. Também deve explorar bastante a bola aérea, as bolas paradas, mas deve ser um massacre que faça o mercado se estabilizar. Então, para você que é trader, se essa imposição se confirmar, você pode estar a favor da Polônia no primeiro tempo ou nesses momentos de pressão sem problema nenhum. Se você é punter, eu gosto de pensar, e aí em seleções é sempre interessante quando a gente tem seleções muito fortes contra seleções muito fracas, a gente já fez isso aqui outras vezes, em handicaps asiáticos. Se você não trabalha numa casa de aposta que oferece handicap asiático, procure uma casa de aposta que ofereça, tá? Os mercados asiáticos são mercados profissionais que vão deixar você muito mais próximo de um longo prazo do que propriamente numa casa que não tenha, que só tenha handicap europeu. Muito cuidado com o entendimento do handicap europeu para o asiático. O handicap europeu não devolve posições, tá? Mas nesse jogo da Polônia eu não vou te dar nenhuma dica aqui de algo para devolver. Você até pode pensar num handicap -2 asiático, que em caso se a Polônia vencer por 2 gols de diferença, você tem sua aposta devolvida. Essa cotação vai estar por volta de 1,65, tá? Mas eu gosto de pensar na linha de -1,5. O -1,5 significa que se a Polônia não vencer por 2 gols de diferença, você tem a sua aposta perdida. Se vencer por 2 gols de diferença, já é uma aposta vencedora, não precisa fazer o terceiro gol. A cotação vai estar um pouco mais baixo, mais próximo ali de 1,50, porém você pode esperar uma valorização, tá? Então dá para ficar de olho nesse -1,5 asiático e talvez até no -2 asiático, dependendo da situação. Qual é o problema? O grande problema é a Polônia ter dificuldade de marcar o primeiro gol, porque a partir do momento que sai o primeiro gol, as Ilhas Faroé já têm uma tendência a descompactar um pouco o bloco. Se o segundo gol sair, ainda mais, porque aí você tem uma possibilidade de vexame, aí a equipe às vezes sai para brigar por alguma pontuação, mas enquanto não sair o primeiro gol, pode se arrastar. Então eu prefiro o cenário do handicap asiático -1,5 para não ser tão agressivo, né? Porque a Polônia às vezes pode vencer por 2 gols de diferença, mas pode acabar não fazendo o terceiro. Pode ser uma defesa muito fechada das Ilhas Faroé. Então acho que o -1,5 está de bom tamanho. Muito provavelmente a Polônia deve vencer. Resta saber se eles vão conseguir, de fato, ter mais facilidade para furar essa linha defensiva das Ilhas Faroé. Quanto mais rápido sair o primeiro gol, mais fácil vai ser empilhar gols aqui contra essa seleção mais acessível. Agora vamos falar da Holanda com a Grécia. Eu coloquei o jogo da Holanda e da França um próximo do outro propositalmente, porque são jogos onde eu preciso fazer uma conexão. Tá? A Holanda vai jogar com a Grécia, que ofereceu muita dificuldade para a equipe da França, diferente da Holanda, que não ofereceu tanta dificuldade assim para a França. Pode parecer meio contraditório, né? Mas o último jogo da Holanda com a equipe da França foi 4-0 para a França. E o último jogo da França contra a seleção da Grécia foi 1-0 para a França. Então a Holanda apresentou menos dificuldade para a França do que a Grécia. Por quê? O que a Grécia tem que a Holanda não tem? O que a Grécia conseguiu fazer que a Holanda não conseguiu fazer? E a resposta é aspecto defensivo. O estilo de jogo da Grécia, ele é muito mais compactado fora de casa, ele é muito mais fechado e defensivo fora de casa do que a Holanda. Quando a Holanda resolveu partir para cima da França no Parque dos Príncipes, né, na França, a Holanda tomou um gol cedo, e, obviamente, por sair ainda mais para o jogo depois do primeiro gol, cedeu à França ainda mais oportunidades. Então já jogou de uma maneira mais agressiva desde o início, tomou um gol cedo e, ao partir para cima, criou oportunidade, teve um XG muito grande, mas a França aproveitou ainda mais os espaços cedidos. Contra a Grécia, a França teve mais dificuldade, porque a Grécia não saiu para cima no início, se compactou, tirou os espaços e só foi tomar um gol de pênalti lá para os 60 minutos do segundo tempo. Então ela conseguiu, e mesmo assim depois do primeiro gol, permaneceu fechada para não tomar uma goleada, para não perder tanto saldo. E essa foi a diferença. A Holanda veio para jogar para frente e a Grécia veio para se defender. Por isso,
As duas perderam, tá? Mas por isso, a Grécia esteve mais próximo, talvez, de segurar um ponto aqui do que a Holanda, que tomou uma goleada e passou um vexame, tá? Muito provavelmente, aqui a gente já falando de características, se a gente viu que a Holanda ela não costuma jogar atrás, que ela vai para cima, e a Grécia geralmente joga recuada, o jogo vai ser mais ou menos nesse contexto. Por isso eu quis fazer a conexão. A Holanda provavelmente vai se impor para cima da Grécia, e obviamente isso pode significar algum espaço cedido, tá? Porque a Grécia não é besta, ela joga compactada, mas ela tem contra-ataque. Porém, a Holanda vai ser muito mais agressiva, tá? Então a gente pode esperar uma Holanda com imposição, com posse, mas com linhas altas que podem gerar perigo, tá bom? A Holanda também é muito forte nas bolas aéreas, tá? Cruzamento para a área, tem jogadores de Premier League que jogam ali que são muito altos, então pode utilizar nesse fundamento para poder encontrar o seu gol, né? Achar o seu gol. A Holanda no grupo B ocupa a 4ª colocação, precisa vencer, inclusive a Grécia passa a ser um adversário direto, já que muito provavelmente a França ou vença ou empate aqui com a República da Irlanda. Consequentemente, se a Holanda vence a Grécia, ela consegue igualar a Grécia aqui. Eu acho que não tira o saldo de gols que ela tem, né? Porque, como eu falei, a Holanda perdeu um saldo muito grande para a França, mas pelo menos se aproxima e já se coloca ali como candidata para passar na 2ª colocação. Acho que em primeiro vai ficar muito difícil, mesmo a Holanda tendo apenas 2 partidas e a França tendo 4 partidas por aqui. A França está com 100% de aproveitamento, tá? Os jogos que a Holanda fez dentro de casa, a Holanda fez um jogo apenas dentro de casa, foi contra a seleção de Gibraltar. A Holanda venceu por 3-0. Gibraltar é uma seleção que não oferece praticamente nenhum tipo de resistência, tá? A Grécia venceu a República da Irlanda por 2-1, venceu Gibraltar por 3-0 e perdeu para a França por 1-0. Então a Grécia, quando enfrenta seleções mais agressivas, tende a se defender, tá? Então eu gosto de pensar sim em trabalhar no cenário de vitória da Holanda, tá bom? Se você é trader, se essa imposição da Holanda for feita de maneira correta, coerente e o roubo de segunda bola for frequente, não permitindo para a Grécia os contra-ataques, vale a pena ficar de olho nesse back favorito para estar a favor da Holanda aqui no primeiro tempo, ou até mesmo em lei a pior equipe em campo a Grécia, estar contra a Grécia na primeira etapa. Agora, com sinais de contra-ataque da Grécia frequentes, aí já fica um jogo mais tendencioso para gols, tá? Se você é Panther, não vou te indicar handicaps asiáticos a favor da Holanda, né? No caso, com desvantagem da Holanda, porque a Grécia tem essa capacidade de segurar o jogo. Muito provavelmente, se tomar o primeiro gol, tende a tomar o segundo até. Pode tomar até o segundo ou o terceiro. Mas enquanto não toma o primeiro, ela pode fazer o que fez com a França. Foi um jogo muito compacto, tirando os espaços e aí oferecendo à Holanda, talvez, essas bolas aéreas que realmente são muito perigosas, tá? Então a Holanda pode ter dificuldade de encontrar o seu primeiro gol, dificultando qualquer vida de handicap. Por isso eu não te aconselho handicap asiático por aqui. Acho que se for para trabalhar a favor da Holanda aqui, numa casa de aposta, pensar num cenário de valorização. Já que a Grécia tende a segurar a seleção holandesa, se teoricamente ela consegue fazer esse tipo de defesa bem consolidada, a cotação da Holanda ela vai subindo. Conta gota, mas vai subindo. Então você pode buscar talvez uma vitória no segundo tempo ou um empate anula com uma cotação um pouco mais valorizada. Acredito na vitória da Holanda por aqui e acredito até que se esse gol da Holanda sair cedo, ela possa empilhar mais gols ou fazer mais gols, utilizar da bola aérea, mas enquanto esse primeiro gol não sair, é complexo. E não duvido que a Grécia possa explorar contra-ataques e marcar gols aqui na Holanda, tá? O mercado de ambas marcas está próximo de 2 e o over 2,5 está 1,85. Esse over 2,5 vai depender de quem marcar gol primeiro. Se for a Holanda, pode ser que a gente tem esse cenário por aqui também, dependendo do comportamento da Grécia, possa sofrer o primeiro gol. Lembrando, cenário hipotético. Para finalizar, França e Irlanda por aqui, e é um jogo mais fácil da gente analisar porque já aconteceu a partida de ida. O jogo na Irlanda foi 1-0 para a França e o cenário foi muito parecido com o que a gente deve ter aqui no Parque dos Príncipes, que é uma França completamente dominante para cima da Irlanda. E também dá para fazer de novo uma conexão com o jogo da Grécia, porque muito provavelmente a Irlanda vai tentar segurar esse empate com a França para tentar decidir contra a Grécia e Gibraltar nos jogos da volta. Já perdeu para a Grécia no jogo de ida, mas para tentar no jogo da volta fazer uma pontuação, torcer contra a Holanda para tentar se classificar em segundo. Se for para cima da França de forma kamikaze, pensando, não, a França tem 12 pontos, eu já tenho 3 jogos, só estou com 3 pontos, talvez eu possa ir para cima da França e vencer aqui
na França, aí vai ser complexo. Porque tomar uma iniciativa mais agressiva para cima da França, dentro da casa da França, vai ser mais complexo, a França vai ter muito espaço para contra-atacar. E eu, sinceramente, acredito pouco nesse cenário. Acho que é um cenário mais de compactação da Irlanda. A Irlanda é uma equipe muito forte de bola aérea, uma equipe muito física e vai dificultar a vida da França em vencer esse jogo. Então o cenário para mim é muito parecido com o cenário da França contra a Grécia e o cenário possível da Holanda contra a Grécia. Uma equipe favorita se impondo com muita posse de bola contra uma defesa compactada saindo no máximo nos contra-ataques ou tentando utilizar alguma bola aérea para punir a França aqui, tá? O que a França tem que tomar cuidado nem são tanto com os contra-ataques, que eu acho que a Irlanda não vai puxar tantos. Pode até puxar alguns, mas não tantos. Mas com as bolas aéreas. A Irlanda vai tentar alçar a bola de tudo quanto é lugar, talvez, do campo, tá? Isso é perigoso. Então, para você que é trader por aqui, é um jogo, de novo, de estabilização de mercado, onde você pode sim buscar um back favorito no primeiro tempo. A gente pode utilizar o PDF de apoio para ver a agressividade da França, apesar de eu não ter tido tantos jogos ainda, né? 2 jogos apenas com 5 gols marcados. 4 deles foram contra a Holanda e 1 foi contra a Grécia. Então, o cenário é de uma Irlanda muito mais próxima do que a Grécia fez do que a Holanda fez. Por isso a gente espera uma maior dificuldade da França em penetrar esse espaço. Se a França faz um gol cedo, aí o jogo muda completamente, porque a Irlanda chegaria a 4 partidas, iria, né, momentaneamente com 3 pontos ainda, aí teria que sair um pouco mais, aí a gente pode ter até uma goleada da França. Mas se a Irlanda conseguir segurar e tirar os espaços, a França tende a ou não conseguir marcar ou a marcar o seu gol de uma maneira mais prolongada, lá no final do primeiro tempo, no início do segundo, como aconteceu contra a Grécia. Então não vou te indicar aqui handicaps, tá? Não acho que é interessante trabalhar com handicap asiático na França, porque a tendência é que a Irlanda se feche muito mais. Óbvio que se a França marcar cedo, esses gols da França eles podem ser empilhados, mas eu acredito mais numa República da Irlanda dificultando a vida da França por aqui. Então, se você é trader, trabalhar a favor da França é bem interessante nesse primeiro tempo. Se você é punter, ou você pensa numa valorização dessa cotação da França, ou seja, espera a França ter dificuldade no primeiro tempo e talvez no meio do segundo tempo buscar ali nos 20, 30 minutos finais uma vitória da França com uma cotação mais alta, ou você talvez acredita no handicap da França e pensa, não, mesmo sendo uma defesa bem fechada, eu acredito que a França vence esse jogo aí por pelo menos 2 gols de diferença. Aí você pode pensar no handicap menos 1,25. Se terminar com 1 gol de diferença, você perde metade da stake. Se terminar com 2, você tem lucro. Mas é uma entrada temerária, porque a Irlanda pode segurar esse jogo. A única forma de esse jogo abrir seria um gol cedo da equipe francesa, na minha humilde opinião. Cuidado com as bolas aéreas da Irlanda, tá? A bola aérea da Irlanda realmente é muito forte. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os nossos jogos extras. O primeiro é Dinamarca e San Marino. Eu acho que é a primeira vez na história que Dinamarca enfrenta San Marino, se eu não estou enganado. E é até difícil para o mercado precificar, porque San Marino é a pior seleção do mundo, né? De longe. Uma equipe, assim, com muita dificuldade. E a Dinamarca vem com uma dificuldade também nesse grupo H. A Dinamarca tem 7 pontos em 4 jogos, 2 vitórias, um empate e uma derrota. Não é nem a primeira nem a segunda colocada. Então precisa vencer e vai vencer San Marino. Mas qual que é o problema por aqui? São as cotações. A linha desse jogo está em menos 5,5 para a Dinamarca. Ou seja, o mercado acredita que o justo para esse jogo seria a Dinamarca vencer por 5-0. E sendo bem sincero, em casa, com os jogadores que tem, é por aí. San Marino não tem condição de segurar o ataque da Dinamarca por muito tempo, e a partir do momento que sai o primeiro gol, geralmente vem uma boiada, né? Passa boi, passa boiada. Então, assim, eu não tenho condição de te indicar um mercado de handicap por aqui, porque vitória é vitória. Dinamarca fazendo 3 pontos aqui é excelente. Óbvio que dá para tentar tirar um pouco de saldo, né? A Dinamarca está com um saldo aqui de 2, então, por exemplo, a Finlândia está com saldo de 7, então se a Dinamarca fizer 6 gols já fica mais acessível, já vai para 8, a Cazaquistão tem um saldo de 4, então assim, dá para fazer saldo, dá, é provável que faça, mas eu não vou te indicar aqui o menos 5, ou menos 5,5, ou menos 6, isso aqui eu acho que é muito exagero, até porque a gente não sabe como é que vai conduzir esse jogo, a Dinamarca pode ter um jogador expulso, ou pode tirar o pé depois do 4º gol, enfim, sinceramente, eu acho que é um jogo extra para você, assim, ter de canto de tela e se tiver com muita vontade de fazer alguma coisa, aí colocar talvez uma moeda no over, sei lá, 7,5 ou uma moedinha também no handicap menos 6 da Dinamarca, mas sinceramente talvez seja um jogo para você deixar passar. Sérvia e Hungria mesmo, horário dos outros jogos, esse aqui é um jogo perigoso, para mim é um favorito que pode se complicar por aqui. A Hungria é um adversário muito chato, a Hungria lidera o grupo com 2 vitórias e um empate igualzinho aqui a Sérvia tem um gol sofrido a mais, a Sérvia tem excelentes jogadores, mas a Hungria também tem, tá? Então muita cautela
cautela. Acho que é um jogo até de over 1,5. Pode ser interessante olhar para esse over 1,5. Talvez ambas marcam sim, né? O mercado não acredita muito. Mas a Sérvia é uma seleção que, quando joga contra seleções maiores, mais difíceis, tende a ceder espaço, tá? É muito forte na bola aérea, muito forte mesmo. Muito forte mesmo. Uma das mais fortes. Mas é uma equipe defensivamente muito frágil. Muito cautela, tá? E por último, a gente tem às 11 horas, Cazaquistão e Finlândia, jogo parelho, jogo para correção de preço. Lituânia e Montenegro. Montenegro é favorito por aqui, mas enfim, joga fora de casa. Não é uma seleção que eu confio tanto. Eslovênia e Irlanda do Norte, também é um jogo tendendo para parelho, mas a Eslovênia ela é favorita também. E por último, Série B, Tombense e ABC. Dá para ficar de olho por aqui, mas são duas equipes lá debaixo da tabela. O ABC é lanterna da competição, tá a 11 pontos para sair da zona de rebaixamento. A Tombense vem numa campanha muito ruim também. Dentro de casa tem apenas 3 vitórias em 13 jogos, uma média de gols marcados e sofridos praticamente parecida. Então, sinceramente, eu acho que é mais para jogo extra mesmo. Vai ser uma parte da tarde bem movimentada com esses jogos aqui. Então, dificilmente eu vou conseguir chegar com energia para fazer esse jogo da Tombense, porque vai ser logo em seguida que terminar os jogos aqui das eliminatórias da Euro. Então eu prefiro deixar como algo extra. Caso eu tenha algum problema para fazer a Euro, eu tento fazer esse jogo da Tombense. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua companhia de sempre. Não esquece de deixar o like antes de ir embora. Se você não é inscrito no canal, fica o convite. Se você quiser se tornar membro do canal, também vai ser um prazer ter você por aqui. E é isso. Cuidado com jogos e seleções, mas esses jogos particularmente são jogos que valem alguma coisa, então é muito provável que a gente tenha muita intensidade, muita agressividade. Acho que não vai ser aqueles jogos passivos que a gente costuma ver em amistosos. Beleza? Um abraço, fica com Deus e até amanhã.